Separamos várias citações que temos certeza que te ensinará algo novo. Comenta pra gente, qual frase te impactou mais? E uma compulsão horrível, de quebrar imediatamente qualquer relação bonita que mal comece a acontecer. Destruir antes que cresça. A impaciência enorme, não é em relação à coisa propriamente dita, mas a paciência monstruosa que se tem. Como se dissesse, não suporto um minuto mais ser tão paciente, essa paciência de relojoeiro me enerva, etc. É uma impaciente paciência. Eu aprendi que se um relacionamento é honesto, ele pode passar por cima de tudo, apesar dos desafios que a gente tem que enfrentar, e de tudo que acontece ao nosso redor. O primeiro passo, para um sentimento bom o bastante para um relacionamento duradouro, é o respeito. Eu não vou me desculpar por sentir tudo à flor da pele, quando relações pedem conexão e não o contrário, que se desculpe você, que passou por mim e não se lembra o gosto do meu nome. Não precisava que você dissesse que gostaria de ficar. Mas queria saber da sua boca, se eu era o suficiente para fazer seu peito deitar no meu. Com a tripa em sossego, qualquer um tem ideias, discutir, por exemplo, se existe uma relação direta entre os olhos e os sentimentos, ou se o sentido da responsabilidade é a consequência natural de uma boa visão, mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos. A religião tem todas as coisas a seu favor, a relação feita por Deus aos homens, as profecias, a proteção do governo, das figuras mais respeitáveis e importantes. Mais que isso, o enorme privilégio de poder gravar sua doutrina na mente das pessoas, quando elas são crianças e, com isso, as ideias se tornam quase congênitas. Ela prefere imaginar uma relação com alguém ausente, do que criar laços com aqueles que estão presentes. Quando se tem uma decepção com relação a alguém, dificilmente haverá amor depois. Às vezes você precisa juntar duas pessoas insanas, para ter uma relação normal. O problema não é o problema. O problema é a atitude com relação ao problema. Acho que a base de uma relação é o respeito e a amizade, porque a gente tem que se sentir bem para dizer para o outro o que sente, o que espera, o que deseja. Tem que ser amigo, parceiro, cúmplice. O amor não é uma relação entre duas pessoas. É um estado de espírito dentro de si mesmo. Você não escolhe sentir medo, mas escolhe o que fazer em relação a isso. O significado das coisas não está nas coisas em si, mas sim em nossa atitude com relação a elas. A coisa nunca se transforma numa relação, continua sendo uma afinidade. Você convive, mas não cria um casamento. O casamento nasce do medo, a afinidade nasce do amor. Por que existe preconceito em relação à cor da pele, se nossas sombras são da mesma cor? Qual a melhor forma de semear a solidariedade, do que mostrar fé em relação a um inimigo? O perdão em uma relação tem efeito apenas antisséptico, cura a ferida, mas não remove a cicatriz. A falsidade se expande diante de sua estupidez e se anula em relação à proporção de sua insignificância. Todo ser é potência, e a potencialidade de cada um se desenvolve na relação. O silêncio é a maior demonstração de insensibilidade, covardia e frieza em relação ao sentimento e sofrimento alheio. Não crie expectativas em relação às pessoas que convivem ao seu redor. É melhor você ser surpreendido do que decepcionado. Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade. Estou numa relação maravilhosa comigo mesmo. Alguma coisa em mim parece que laceou, eu era tão cheio de medos. O mundo te respeitará na exata proporção que você não tiver medo dele. Porque tudo é só uma relação de forças. Durante a terapia,
O sentimento de aceitação e de respeito do terapeuta em relação ao cliente tende a transformar-se em alguma coisa que se aproxima da admiração. À medida que vamos assistindo à luta profunda e corajosa que a pessoa trava para ser ela própria. Os que não se entregam totalmente em uma relação por medo do término são os mesmos que odeiam domingo porque amanhã é segunda. Cada um descobre seu anjo, tendo relação com o demônio. A falta de atitude em relação a uma situação é como um pneu furado. Se você não trocá-lo, você não vai a lugar nenhum. O que incomoda numa relação não são os defeitos, mas a ausência de qualidades. O amor não acaba com o término de uma relação, ele apenas adormece para despertar ao lado de outra pessoa. A relação perfeita consiste em conversar como amigos, relacionar-se como amantes e proteger um ao outro como irmãos. Todo niilismo se caracteriza pelo ceticismo em relação ao sentido, ceticismo esse, acompanhado de um relativismo quanto aos valores. A fofoca é um dos males que tem alto poder de destruir uma relação. Quase sempre vem de pessoas ligadas aos envolvidos, formulada com desonestidade e covardia e sem chances de defesa. Aprender a estar só é uma necessidade que o indivíduo tem para criar um relacionamento saudável consigo mesmo. É saber apreciar a própria companhia, não ter medo de acompanhar o seu íntimo, entrar em contato com a sua natureza, caminhar por um jardim, sentir os pés amassando a área da praia à medida que anda. A cumplicidade é a alma de qualquer relacionamento, sem ela, qualquer relação vira um arremedo do que deveria ser. Em um relacionamento corra sempre ao lado, jamais corra atrás. Relacionamento significa algo completo, acabado, fechado. O amor nunca é um relacionamento, amor é relacionar-se, é sempre um rio fluindo, interminável. Não é da natureza do amor forçar um relacionamento, mas é da natureza do amor abrir um caminho. Todo relacionamento que não acaba com separação, acaba em morte. Tudo desmorona no final. Cada relacionamento é um espelho, ele revela a sua identidade a você. A confiança é fruto de um relacionamento em que você sabe que é amado. Esta é a parte mais difícil de um relacionamento. Confiar é um ato de fé gigantesco, dar-se inteiramente a outra pessoa sem saber o que vai receber em troca. Quando você termina um relacionamento e volta, aquelas pequenas coisas que te incomodavam antes, voltam a te incomodar 12 vezes mais forte. Olha, evite arrastar um relacionamento moribundo. Sempre é melhor reagir, partir para outro do que arrastar. Final de relacionamento: um lado refaz a vida do jeito que quer, o outro, do jeito que pode. Quem ganha uma discussão, pode perder um relacionamento. Para que tudo dê certo em um relacionamento, acredite mesmo que vocês sejam diferentes, quando o amor se tornam iguais. Nunca fui bom em dar conselhos. Sei que no relacionamento alguém sempre esquece primeiro. E é isso que tenho para te falar: esqueça primeiro. Meu mau humor atinge o meu relacionamento com a minha própria pessoa. A pior maneira de manter um relacionamento é privando o outro de sua liberdade. Se você amarrar 2 pássaros, eles terão 4 asas, mas nunca conseguirão voar. Sabe quando você pensa que é o fim de tudo, só porque o relacionamento que você tanto deseja acaba? Então é nesses momentos que você tem que ser forte e amadurecer, pois é a partir dessas dores que o seu coração sente, que a gente aprende a jogar aquele jogo chamado vida real. O meu pudinzinho é meio temperamental, mas qual é o relacionamento que não tem seus altos e baixos? Ter intimidade sem compromisso é defraudar. Intimidade sem amizade é superficial. Um relacionamento baseado somente na atração física e nos sentimentos românticos apenas durará enquanto durarem os sentimentos. Relacionamento é assim,
se não tiver química, física e biologia, acaba virando história. Distância não necessariamente vai arruinar um relacionamento. Você não tem que ver alguém todos os dias para estar no amor. Não existe término de um grande relacionamento por futilidade, se acabou é porque não existia amor. O amor não é um relacionamento entre duas pessoas. É um estado de espírito dentro de você mesmo. Em um relacionamento, o amor sozinho não tem força para resistir aos encantos da traição. Ele só resiste a tais ataques, com a existência de uma paixão recíproca, presente, renovada e continuada. Acho que esse é o relacionamento mais humano que eu já tive. Só eu sinto, só eu sofro, só eu acho que existe. Cada relacionamento entre duas pessoas é absolutamente único. Por isso, você não pode amar duas pessoas da mesma maneira. Simplesmente não é possível. Você ama cada pessoa de modo diferente, por ser quem ela é e pela especificidade do que ela recebe de você. A cortesia é a arte de fazer crer a cada um que, em relação aos outros, é o preferido. Casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido. Lembre-se que o melhor relacionamento é aquele no qual o amor de um pelo outro é maior do que a necessidade que um tem do outro. Não é o amor que sustenta o relacionamento. É o modo de se relacionar que sustenta o amor. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar suas qualidades. O desenvolvimento do homem repousa na reflexão, assim o relacionamento com os outros é necessário. Confesso que não sei como me sentir em relação a isso, nunca o tive, mas agora realmente não o tenho. Sempre quis ser o homem da relação, porém não no sentido de fazer o papel de macho, mas no sentido de fazer as coisas acontecerem. Indecisão é um balde de água fria em qualquer relação. Poderiam nos transportar para um território em conflito, no mesmo instante dos seus braços tocando minha costela e abraçando a minha desesperança, que mesmo assim eu continuaria estagnado na sua clavícula, na sua parte que ninguém mais tem. Quero saber se meu gosto ainda resiste em viver na sua língua enquanto você tenta me esquecer beijando outros. Um fracasso novo é o mínimo que se espera de qualquer relação. Relacionamento, se fosse bom, se chamaria open bar.